pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Segurança da Informação, tá? Na disciplina de Ethical Hacking, vamos trabalhar na aula de hoje, tá? Os tipos de pen test que nós podemos encontrar na realização, tá? Desses testes de instrução e de invasão dentro das empresas. Bom, anteriormente, né, nós vimos, né, como é que funciona, o que é o pen tester, as certificações, né, que pode ter, tá? Qual é o conhecimento que tem que ter o pen tester, tá? Para a realização, qual a importância até mesmo dos certificados que hoje já existe, tá? Uma certificação para ethical hacker, né? Então, tudo isso comprova, tá? Essa nova profissão, né? Ou seja, que nós temos hoje, deste profissional especializado, tá? Em segurança da informação. Não é? Bom, dentro desses testes que são realizados dentro das organizações ou, né, de entidades, tá, para buscar, tá, as vulnerabilidades, nós podemos dividir, tá, em alguns tipos, tá, de testes. Um teste que nós podemos verificar é o caixa preta, tá, ou black box. Ou seja, ele é um teste, tá, realizado em um sistema remoto, ou seja, sem nenhum conhecimento do alvo, correto? Ou seja, o invasor deve partir da estaca zero, sem nenhuma informação sobre endereço, IPs público, sistema operacional utilizado, tipo de roteador, de firewall que a empresa possui, tá? Ou seja, esse teste, então, visa demonstrar a visão de um atacante de fora da internet da empresa, da intranet da empresa, correto? Ou seja, alguém que vai estar tentando invadir sem ter conhecimento nenhum do que a empresa possui, tá? Então a gente vê que isso aí é um serviço mais caro, né? Por que ele é mais caro? Porque ele vai exigir um maior trabalho do pentester, tá? Do ethical hacker, tá? Ou seja, então a ideia é que o cliente, dono de uma empresa, que contratou, tá, o pentester para fazer esse tipo de pentest, tá, não passou nenhuma informação sobre a empresa. Tá? Ou seja, esse é o quê? É o teste mais realizado pelos profissionais de ethical hacking, correto? Né? Por quê? Porque na verdade ele parte porque existe alguém que te contratou para invadir determinada empresa, ou determinada IP. Tá? E o cara vai invadir. Né? Só que a invasão que ele vai estar fazendo, ele vai estar documentando. Correto? Então, dentro desse teste de caixa preta, a gente não pode esquecer que nós já vimos em aulas anteriores. Ele vai ter um termo de responsabilidade, de confiabilidade, delimitando aonde ele vai, até onde ele pode ir. Correto? E a partir daí ele vai programar, tá, todo o pen test dele, tá, esse teste de invasão, levando em consideração aquilo que já foi acordado anteriormente, tá, com o dono da empresa. Aí ele te coloca que o dono da empresa, tá, não precisa passar nenhuma informação. Muitas vezes, nem o dono da empresa se identifica. Ele contrata um terceiro que vai te pagar para poder fazer isso. Né? Então ele fala que você tem que invadir tal empresa, ele vai fazer todo esse termo de responsabilidade e confiabilidade, e o pentester vai fazer o quê? Vai utilizar, tá? Vai fazer a invasão e vai fazer aquilo que foi contratado. Né? Um outro tipo que a gente pode ver, tá? Que é o caixa cinza, gray box. Né? Então, nesse tipo de teste, tá? Ele é realizado entre o quê? Departamentos ou as sub-redes, tá? De uma intranet da empresa. Tá? Já com conhecimento parcial da estrutura da organização. Né? Então, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está testando como que é essa comunicação entre os departamentos de uma empresa dentro de uma intranet. Perceba-se, quando a gente fala em intranet, a intranet ela pode estar
interligando a empresa no Brasil inteiro. Eu posso criar uma empresa, uma intranet da empresa que ela trabalha nas 5 regiões do Brasil. Eu posso ter uma intranet minha aqui no Brasil ligada a intranets em outros países, em outros continentes. Então, quando a gente trabalha com essas sub-redes, né, como é que através dessa intranet, dessa sub-rede, eu consigo navegar. Eu tenho um conhecimento de como que é essa rede. E a partir daí eu vou tentar fazer o quê? Criar um teste que eu consiga fazer o quê? Testar as vulnerabilidades dessas sub-redes, desses departamentos. Então o objetivo dessa caixa cinza é demonstrar até que ponto um funcionário consegue chegar caso ele decida tentar acessar um sistema de um outro departamento ao qual ele não tem um acesso legítimo. Até onde ele vai? Não é? Imagina que eu tenho lá um pessoal de TI, correto? E aí ele consegue, ele quer invadir, ele quer fraudar, ele quer fuçar em coisas que não deve. Até onde ele consegue ir? Né? Então, a partir daí, ou seja, ele consegue ir através de conhecimento e também explorando, tá, as vulnerabilidades, os rastros que foram deixados na criação da sua intranet. O que são a parte de segurança da intranet que não foi trabalhada na implantação dela dentro da empresa? Não é? Então, a partir daí, eu começo a verificar essas vulnerabilidades, dizendo, poxa, se um funcionário hoje ele não tem o conhecimento, mas se eu pego um funcionário que tem o conhecimento, que ele tem acesso a essas informações, qual é o estrago que ele pode fazer? Então, a gente começa a ver que nesse tipo de pentest, tá, a gente tem o quê? Um conhecimento parcial da rede, ou seja, por exemplo, como há faixas de endereços de IPs utilizadas, tá, na sub-rede de origem, tá, o endereço de IP do gateway ou do servidor DNS. Tá? Então, a partir daí, eu já tenho algumas informações onde eu já posso começar a fazer os testes mais específicos. Né? Então, aí, ou seja, eu já tenho uma parte do caminho andado. Né? Então, a partir daí, eu já começo a buscar, por exemplo, através dessas faixas de IP, tá, até onde cada IP pode ir. Até onde eu posso estar navegando no gateway. Tá? Até por onde eu consigo estar trabalhando o servidor DNS. Né? Até mesmo, tá? Eu posso até ver de que forma, por exemplo, dentro desse servidor eu consigo acessar um servidor de dados. Né? Até que ponto eu consigo buscar informações que podem ser confidenciais. Né? Eu posso fraudar uma senha de e-mail do meu chefe, eu posso fraudar o login e senha de acesso de um diretor. Então, muitas vezes, né, não quer dizer que isso possa ocorrer, que o pentester, né, ele vai chegar a esse nível, mas ele pode indicar para a empresa que ela está vulnerável, tá, a esse tipo de acesso, devido a determinadas situações que ele encontrou dentro da sua avaliação, dentro do seu teste de invasão. Não quer dizer que esteja, mas pode acontecer. Né? E a gente também tem, ainda com relação ao caixa cinza, tá, a gente vê que a ideia desse teste é mostrar uma visão entre departamentos. Tá? Vamos supor que alguém do departamento financeiro de uma empresa que tem um conhecimento parcial de alguma estrutura, tá? Será que ele consegue fazer um ataque interno ou alguma coisa no departamento de marketing? Tá? Então, com esse conhecimento parcial, o que alguém conseguiria fazer de dano ali dentro da empresa? Né? Então, com base nessas informações, o que pode ser feito? Então, eu te dou algumas informações e a partir daí eu começo a verificar o que pode ser feito, até que tipo de informação ele consegue fazer. Né? Então, a gente vê, se eu tenho lá um departamento financeiro com marketing, até se ele pode invadir a área de marketing e mudar algum projeto, tá? Verificar alguma outra coisa, ou vice-versa.
Tá? Que tipo de dano que pode ser causado ali se eu tenho conhecimento desses servidores? É que, por exemplo, você coloca lá, quando você está entrando em algum site, uma pesquisa de vários lá que tem ponto .html, que tem lá o nome, lá o endereço, barra alguma coisa, barra alguma coisa, barra alguma coisa e barra lá, index alguma coisa. Você vai até o final, se você for apagando, você consegue entrar numa máscara de uma subrede. E aí você consegue acessar, a nível de programação, todos os diretórios que tem ali dentro. Tá? Isso é uma falha de segurança, porque a partir daí você consegue ter acesso ao que você quiser dentro da empresa. Então, isso é um tipo de uma falha de segurança que você consegue testar, por exemplo, tá? Facilmente com uma caixa cinza. Então você vê dentro dessas vulnerabilidades que pode ser coisas pequenas, mas porém o estrago ele pode ser grande caso alguém entre com má intenção e que caso, ele pode até ter o acesso a navegar, mas ele não vai ter acesso aos dados, às informações, ou seja, ele vai ter acesso a um repositório e não à base de dados. Então, mas tudo isso é feito o quê? Eu tenho que ter um relatório, eu tenho que estar ter ciência dessas vulnerabilidades, o que pode ser feito. E por fim, o outro tipo de teste é o teste de caixa branca, o white box. Ou seja, ele é realizado em uma intranet local com o total conhecimento desta intranet. Ou seja, temos o conhecimento total de como a rede opera, sabemos de todos os dispositivos, de todos os endereços e de todos os sistemas operacionais que são utilizados. Tá? Então a gente vê que a visão desse white box, tá, é a visão de um administrador de rede. Né? Ou seja, ela consiste na testagem, ou seja, é utilizada quando desejamos conhecer até onde um administrador de rede, tá, poderá ir caso ele deseje acessar dados ou obter informações. Por exemplo, conversar com um MSN, tá, buscar, obter senhas de usuário, tá, fazer acesso de e-mails alheios. Né? Então, até onde ele consegue ir? Então, a partir daí, a gente começa a verificar, opa, eu estou trabalhando agora dentro desta engenharia social, até onde um funcionário, um administrador de rede consegue ir burlando e roubando informações. Porque isso também pode trazer danos para a organização. Vazamento de informação. Eu posso estar publicando imagens, eu posso estar compartilhando vídeos, eu posso compartilhar áudio, né? Eu posso usar a rede da empresa para distribuir fake news. Né? Então imagine o prejuízo que isso causa à organização, de repente, devido a um funcionário, tá, que teve acesso, ele foi lá e conseguiu ter acesso, conseguiu burlar e conseguiu identificar essa vulnerabilidade e que estava aberto para que ele pudesse fazer isso. Então a gente também vê, tá, que o teste de caixa branca mostra, tá, por exemplo, se um funcionário que foi demitido da empresa, tá, quando o cara é demitido, ele sai de lá, dependendo do tipo da demissão, ele quer causar algum dano na empresa antes de sair. Então, o que ele faz? Com os poderes de administrador de rede que ele tem, até onde ele conseguiria fazer algo danoso à empresa? Tá? Por exemplo, ele conseguiria, através, tá, desses poderes que ele tem, descobrir a senha de acesso dos diretores? Conseguiria fazer modificações significativas nos dados das informações da empresa? Ele conseguiria farejar o tráfego e acessar o que ele não deveria ter acesso, né? Até onde ele pode chegar caso ele queira causar um dano mais específico. Então isso, tá, é o teste de caixa branca, white box. Eu vou testar ponto a ponto. Eu conheço e até o que ele pode fazer, qual o dano que ele pode estar causando. Tá? Isso é importante, tá? Porque em todos esses sistemas é onde a gente vai garantir, tá, os limites, sabendo que o seguro o sistema é realmente seguro, tá? Que as informações, que os dados que estão ali sendo trabalhados,
Aí eles são armazenados e são acessados por quem realmente tem direito de acesso, tem a autorização para ter acesso àquelas informações, né? Então a gente vê hoje, com base em toda essa parte de vazão, de vazamento de informações, pessoas que têm um nível um pouco maior de acesso a informações confidenciais numa empresa, ele assina um termo de confidencialidade, onde que se ele infringir aquelas condições que estão no termo, ele pode ser punido legalmente, tá, de acordo com os artigos que nós vimos nas aulas anteriores. Ok, pessoal? Então, a importância, tá, de estar identificando esses tipos de pentests que podem ser executados dentro de uma organização. Eu não sabendo nada, que é o black box, tá? Ou seja, o gray box, aquele que eu tenho parte da informação, e o white box, aquele que eu tenho tudo na mão. Onde eu vou estar fazendo uma verificação dos acessos que o meu funcionário, o meu administrador, o meu diretor tem acesso dentro da organização. Ok, pessoal? Até a próxima aula.